não é, extraordinário. É um profeta que nós vemos a mão de Deus estendida, sobre a sua vida. Na Bíblia, se você já encontrou outro profeta no Antigo Testamento que clama a Deus, que chama o fogo de Deus do céu, e a Bíblia diz que o fogo de Deus desce. Se você viu outra pessoa na Bíblia, no final do culto eu quero que você venha pegar na minha mão, porque é a única pessoa no Antigo Testamento que está passando por uma situação que ele sobe para o cume do Carmelo, e a Bíblia diz que os soldados vão prender Elias, e a Bíblia diz que ele clama por 2 vezes, pedindo que o fogo de Deus descesse sobre aqueles soldados e matassem a todos eles. Elias é um profeta extremamente extraordinário. A gente olha para Elias, a gente olha aquele episódio dele, lá com os profetas de Baal, quando os profetas de Baal, com aquela coisa, adorando outros deuses, e a Bíblia diz que ele lança um desafio para os profetas, e ele diz: olha, a gente vai fazer aqui um sacrifício, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse vai ser o nosso Deus. Ele começa a dar os caminhos para poder fazer aquele holocausto, e a Bíblia diz que ele diz que tinha que colocar madeira, tinha que colocar tudo, e ele diz também que tem que colocar água no holocausto. E a Bíblia diz que ele lança uma palavra dizendo: olha, o Deus da gente vai ter que responder com fogo. A Bíblia diz que os soldados começam aquela zoada, Baal, Baal, se tu é Deus, responda. E a Bíblia diz que eles começam aquilo cedo. Alguns historiadores dizem que eles começavam aquele sacrifício pouco mais das 6 horas da manhã. Agora imagine, aquelas pessoas clamando, Baal, Baal, responda, a manhã todinha, e não vê, Deus, aquele Deus que ele assim acredita, responder a sua oração, a sua intercessão. A Bíblia diz que quanto mais eles clamavam, Elias tinha uma ousadia tão grande que ele abria a boca e ele dizia: olha, há de ser que os deuses de vocês estão dormindo, ele pode estar tirando um cochilo, então grite mais alto. E a Bíblia diz que quanto mais eles gritavam, ninguém respondia àquele clamor deles. Mas a Bíblia diz que quando chega a hora de Elias fazer o altar, a Bíblia diz que ele repara o altar por 3 vezes. E quando ele repara o altar, a Bíblia diz que ele coloca a água em volta do altar, e ele agora começa a clamar a Deus. E algo ali me chama a atenção, que imediatamente a Bíblia diz que Deus respondeu, aleluia, o clamor de Elias. Elias dizendo: Deus, se tu és o Deus que mostra ao povo, a Bíblia diz que Deus deu um sinal para Elias e deu um sinal para o povo. A Bíblia diz que tinha água em volta do holocausto, mas a Bíblia diz que quando Elias clamou ao Deus do céu, a Bíblia diz que o fogo do céu desceu sobre o holocausto, queimou os animais que estavam em cima, queimou a madeira, queimou tudo que estava em volta, mas também a água que estava em volta do holocausto. A Bíblia diz que o fogo do céu desceu, aleluia, e consumiu também a água que estava em volta. Eu nunca vi em toda a minha vida o fogo ter poder contra a água. Pelo contrário, é sempre a água que apaga o fogo. Mas quando Deus está operando, quando Deus está fazendo algo na minha e na tua vida, até o fogo de Deus consome até a água da terra. Aleluia. Quando o fogo de Deus desceu, queimou todo o holocausto, até a água. Por quê? Porque o fogo de Deus, quando ele desce, ele sai consumindo tudo. O fato é, escute isso, Elias, ele começa o seu ministério profético, ele já começa em um período caótico da nação de Israel. Elias já pega um tempo em que a idolatria, o culto a Baal, ele estava presente no meio da nação. A Bíblia diz que na nação de Israel tinha um rei chamado Acabe, e este rei era extremamente idólatra. Mas não para só por aí. Além de Elias ser idólatra, a Bíblia também deixa claro